Oi, gente! O governo deve ou não emitir moeda para auxiliar no combate ao coronavírus? É isso que você vai descobrir hoje aqui no vídeo do canal Econopédia. Sejam bem-vindos, já deixem seu like e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Eu sou a Manuela. E eu sou o Vinícius. E bem, um debate que surgiu nos últimos meses por conta da pandemia é se o governo deveria ou não adotar a emissão de moeda como uma forma de estimular a economia nesse período de crise que a gente está vivendo. Mas quais são os riscos disso gerar uma pressão inflacionária no país? Bem, recentemente o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirmou que ele poderia fazer uma emissão de moeda para pagar essa conta, e recentemente também foi aprovada a PEC do Orçamento de Guerra, que institui um novo regime fiscal extraordinário e que permite que o Banco Central emita moeda para financiar os gastos causados pela pandemia. Mas antes de explicar os efeitos que isso gera na economia e no seu bolso, a gente precisa entender como que o governo se financia e exatamente o que significa emitir moeda. Quando o governo quer ou necessita aumentar os gastos públicos, ele precisa se financiar de alguma forma, e ele tem três opções para fazer isso. A primeira forma seria via arrecadação por meio de tributos. A segunda forma, emissão de dívida pública por meio de títulos públicos. E a terceira forma, e a mais polêmica, via emissão de moeda. Em tempos normais, qualquer uma dessas modalidades, dependendo do contexto econômico, poderia gerar ou não uma inflação. Mas o que a gente está vivendo hoje é algo que nunca foi vivido antes. Em situações como essa, a solução não é algo que você encontra uma receitinha pronta em um manual de macroeconomia. E isso é porque cada crise é causada por um motivo diferente e por isso deve ser enfrentada de formas diferentes. Em um momento como esse, os países eles têm que usar todas as munições que eles têm em suas mãos para poder enfrentar esse momento de crise econômica global, e a emissão de moeda é uma dessas formas, sim. Pode ser polêmico, mas não deixa de ser uma opção. E aí entramos no segundo ponto, que é como que é feita a emissão monetária. Ao contrário do que as pessoas geralmente pensam, emitir moeda não é simplesmente o governo ir lá e imprimir dinheiro físico. Ele tem basicamente duas formas de emitir moeda. A primeira delas é o Tesouro Nacional aumentar o gasto público, e aí o Banco Central entra imediatamente financiando esse gasto. E aí, nesse caso, o governo está de fato imprimindo dinheiro para financiar o gasto, e com isso, o governo poderia, por exemplo, custear o auxílio emergencial ou outros programas de enfrentamento à crise, ou até mesmo financiar o sistema de saúde nesse momento, que é o que o governo do Reino Unido tem feito, por exemplo. E a segunda forma é, o Banco Central ele emite moeda comprando títulos públicos e títulos privados. O problema que o mercado vê nessa operação é de quais empresas o governo vai fazer a compra desses títulos privados. O medo é de gerar uma nova política de campeões nacionais. Mas a PEC de orçamento de guerra limita a compra desses títulos privados com um rating BB-. E quando o governo emite moeda para comprar títulos públicos, ele compra títulos públicos de longo prazo que estão nas mãos dos bancos hoje. Os bancos que vendem esses títulos públicos para o governo recebem esse recurso em suas contas de reserva líquida junto ao Banco Central. No entanto, essa emissão monetária, na prática, ela fica ali apenas no balanço do Banco Central, sem surtir um efeito real na economia. Isso porque em momentos de crise e incerteza, os bancos eles tendem a emprestar menos o seu dinheiro. Pensa, os bancos eles não sabem qual que é a real situação da saúde financeira dessas empresas que eles emprestariam dinheiro. Então, devido ao momento atual que a gente está vivendo de uma queda grotesca de consumo e de demanda, os bancos eles preferem não emprestar esse dinheiro para, enfim, evitar possíveis calotes. E o efeito gerado dessa compra de títulos públicos é o achatamento da curva de juros, fazendo com que os juros de longo prazo caiam, e essa estratégia combinada com uma redução da Selic ocasiona também uma redução de juros no curto prazo, que é o que os Estados Unidos fez na crise de 2008, a famosa crise do subprime. Essa compra de títulos públicos ela não teve um efeito inflacionário justamente porque não chegou na ponta final, que é a população. O Banco Central ele precisa fazer essa forma de emissão de moeda para evitar uma possível quebradeira dos bancos, no caso de, nesse momento de crise, as pessoas queiram fazer muitos saques simultaneamente. Essa reserva líquida proporcionada pela venda dos títulos públicos faria com que os bancos aguentassem essa demanda. Mas na prática, o que isso significa? Os bancos comerciais eles detêm os títulos públicos de longo prazo em suas carteiras para rentabilizar seus ativos.
Nesse caso, o Banco Central estaria recomprando esses títulos e pagando aos bancos comerciais com uma emissão de moeda para garantir liquidez no sistema financeiro. Mas a polêmica por trás dessa emissão de moeda gira em torno do medo que a gente passe por um outro período de inflação alta, como que aconteceu nos anos 80 e 90, já que o governo usava a emissão de moeda para financiar os seus gastos, e isso foi um dos motivos da hiperinflação. Mas vale ressaltar que a gente está lidando com contextos completamente diferentes. As décadas de 80 e 90, as crises foram causadas pelo aumento do preço do petróleo, ou seja, eram crises de caráter inflacionário. O cenário de hoje é o oposto. Apesar da gente ter um desequilíbrio fiscal, ele não chega nem perto dos níveis do desequilíbrio daquela época. E hoje a gente ainda tem um cenário de depressão e de deflação na economia global. Ou seja, a demanda e a renda das famílias estão diminuindo e gerando uma pressão para queda nos preços, e aí nesse contexto uma emissão de moeda não geraria nenhum efeito inflacionário. Isso porque o cenário global hoje justamente é de deflação. Na verdade, isso teria um efeito até benéfico em questão de distribuição de renda, já que o governo estaria transferindo dinheiro para pessoas mais vulneráveis, como por meio do pagamento do auxílio emergencial, e ao mesmo tempo isso mantém a solidez e a segurança do sistema financeiro nacional. Aqui na descrição do vídeo a gente colocou o link da PEC do orçamento de guerra para quem quiser ler e também o link de um artigo econômico que explica um pouco melhor de como poderia ser essa emissão de moeda. Aproveita e comenta aqui embaixo se você acha que essa emissão de moeda resolveria o problema, e se você discorda, comenta aqui também qual que seria a melhor saída na sua opinião. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. E deixa aqui seu like e compartilhe esse vídeo também para ele chegar a mais pessoas. E bem, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.